a tua cidade, Bruno? Qual é a tua cidade, Bruno, que você citou aí, que tá a Saré, né? Pronto, é para aquela região ali, parece até que eu acertei, né? Aquela região ali depois da serra, né? Você realmente tem esses problemas assim que você sai da região do Cariri. Falando em termos bem simples, o Cariri é como se fosse uma bacia, e literalmente é uma bacia hidrográfica, né? E essa bacia ela acumula águas de chuva e águas que caem ali no microrrelevo da Chapada. Então, toda essa água ela realimenta um aquífero, né? Não vou falar muito sobre ele não, mas é o aquífero Missão Velha, é o nome do aquífero que está aqui no subsolo de Juazeiro, Missão Velha, eu não tenho certeza do Crato. Crato é muito abastecido por nascentes, né? Mas o aquífero Missão Velha abastece as cidades aqui embaixo. Então, não é toda região que tem essa disponibilidade. Cavou poço, 50 metros, 60 metros tem água, né? É abundante, a água é abundante. Então, por exemplo, você está falando que é um açude. Caririaçu, se eu não me engano, também é abastecida por um açude, né? Aquele vilarejo de Quitaiús também. Então, realmente, você tem outras fontes de abastecimento. Eu vou falar um pouco sobre elas aqui hoje, tá bom? Então, vocês fiquem atentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre um ciclo hidrológico. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Geralmente no ensino médio a gente ouve falar do ciclo hidrológico, né, da água. E nós precisamos entender bem isso, já que nós vamos falar de consumo, né? Então, se o consumo da água feita pelo ser humano, ela estiver baseada em um consumo único e exclusivamente, vamos dizer assim, predatório, sem se preocupar em como aquela água está retornando para o meio ambiente, né? Nós estamos fadados a ter problemas de abastecimento de água, tá certo? Então, nós temos que imaginar assim, toda a água que eu consumo, que eu faço o meu consumo, ela vai retornar para o meio ambiente, passar por um ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico se encarrega ali também de fazer uma certa purificação e depois, assim, não diretamente, né, mas depois eu vou consumir essa mesma água, tá? Então eu tenho que ter essa ciência de que tudo volta. Então, se eu tiver um uso consciente, eu vou sempre ter uma disponibilização de recursos para continuar vivendo, para continuar usufruindo da natureza. Mas se não, vai acontecer o que está acontecendo aí nos últimos 150 anos, né? Onde o desenvolvimento tecnológico trouxe um consumismo absurdo, né, dos recursos naturais, poluição do meio ambiente, destruição de algumas áreas. Então, se a gente continuar assim, tem um monte de filme. Eu gosto muito de filme, eu vou citar alguns aqui, tá, para poder me fazer entender. Aqueles filmes em que a população, né, os seres humanos, têm que sair do planeta e procurar outro, não vai ficar muito distante, não, tá? Porque, infelizmente, nós estamos usando o planeta como se ele fosse recursos infinitos, mas não são. Os recursos são finitos, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre água, tá? Vou tentar projetar aqui para vocês. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu travou aqui um pouco. Só um momento, viu? Voltou.
Bom, pessoal, então, ó, vamos lá. Vocês devem estar vendo aí agora. Peraí, pronto. Então, nós vamos falar um pouco sobre a importância da água, né, na sociedade. Pessoal, não sei, não vou falar muito sobre história, não, mas existe vamos dizer assim, uma maneira de se viver de uma sociedade chamada de nômades. Todo mundo associa isso, né, àqueles povos que migram, dependendo da época do ano ou da escassez de recursos, eles migram de um ambiente para o outro, né, de uma localidade para outra. Isso era bem comum, né, há eras atrás. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas são mais fixas em um determinado local, em determinada sociedade, em determinado meio. Nessa transição entre ser nômade e já estabelecer um ponto fixo de sobrevivência, uma coisa crucial para essa mudança de posicionamento, né, das sociedades, dos grupos, foi a disponibilidade de recursos. Dentre eles, vocês devem imaginar que o principal é a água, tá? Então, onde é que se conhece na história as sociedades que mudaram, que migraram de deixaram de ser nômades e estabeleceram um ponto fixo? Às margens do Rio Nilo, né? Então, quando você falar sobre um povo nômade e a sua evolução nesse processo de estabelecer um ponto fixo de moradia, a água está envolvida, tá? Então, por que isso, né? Por que que a água é esse elemento que muda culturas e muda possibilidades de se estabelecer uma sociedade ali? Devido à sua importância no meio, tá? Então, você usa a água para tomar banho, para sua própria subsistência, principalmente para a agricultura, que é um meio onde você obtém alimentos, né? Então, nesse processo, a água ela mudou a história, né? A disponibilidade de água e a utilização da água em processos de aguar algumas plantações ou disponibilizar para os animais, tecnologias que favoreceram o uso dessa água, né, de forma um pouco mais tecnológica, disponibilizando, por exemplo, em levar a água até lugares onde eu preciso fazer a plantação, ou então acumular, barrar a água em algum local para que eu tenha água disponível para fazer uma determinada plantação. Isso tudo, essas tecnologias vieram para aumentar a quantidade de recursos a serem disponibilizados naquela sociedade, tá? Então, quando a gente pensa nesse aspecto aí, uma coisa muito importante é a, a tecnologia, que ela foi evoluindo, né, até chegar nos dias atuais. Então, essa tecnologia, ela inicialmente, ela era, vamos dizer assim, bem arcaica e com o uso de recursos de forma exorbitante, tá? Então, vocês devem estar vendo aí a tela agora, só me confirmem aí, por favor. Várias culturas, mundo afora, elas são estabelecidas em locais que têm disponibilidade desse recurso principal que é água, tá? Então vocês, deixa eu ver aqui, beleza. Então vocês observam o seguinte, ó, os registros de primeiros elementos hidráulicos nas sociedades, esses primeiros registros foram exatamente os registros de desenvolvimento tecnológico, tá? Então, as grandes sociedades que se estabeleceram aí no início das eras foram conhecidas pela sua capacidade de trabalhar recursos hídricos, tá? Canais, barragens, ok?
quem depois eu queria que vocês dessem uma olhada nessas civilizações, vocês vão ver que nessas que eu citei aqui, você tem grandes tecnologias de canalização da água para disponibilizar ela nos locais onde se necessita, tá? Veja, hoje para a gente é fácil, vou botar um tubo e uma bomba para levar a água daqui até onde eu quiser, mas não existia isso, né? Então, aqui à sua esquerda tem uma imagem de elemento hídrico gigantesco, né? Uma infraestrutura gigantesca, que hoje é patrimônio histórico, para disponibilizar um simples canal. Um canalzinho aqui que deve ter uns 50 centímetros de largura, né? Então veja que para trazer a água daquele ponto para cá, uma obra de infraestrutura gigantesca, tá? Já aqui acredito que isso aqui é uma representação inca, tá? Eu confesso para vocês que eu não lembro se isso aqui é Yucatán ou se é realmente o Yucatán ou se é Inca, tá? Eles têm umas plantações, ó, se vocês olharem aqui nesses cantos, são plantações em patamares, tá? Como se fossem em bermas de aterros, tá bom? Para poder nivelar ali, né? Plantações de arroz, plantações de outros cereais para manter a sociedade em funcionamento. E os canais utilizados, né, tem umas nascentes aqui, e os canais utilizados para abastecer todos esses pontos de agricultura é realmente de uma evolução que fascina, sabe? Quando a gente estuda um pouco sobre como eram feitas essas canalizações, é incrível. E aqui ainda tem o desenvolvimento do sistema de esgoto também, tá? Então, veja, todo esse solo aqui, ele é pedregoso, tanto que essa matéria-prima é usada nas arquiteturas, né? Não é à toa, é o recurso que está disponível. Então, eu não tenho possibilidade de deixar um sumidouro escoar, né, os dejetos, mesmo que essa tecnologia existisse. Então, era canalizada a água, mas também era canalizado o esgoto, né? E é até interessante que quando você vai procurar fotos, você vê a canalização do esgoto descendo a montanha, né, dessas civilizações, e eles colocavam, era um canal parecido com esse da esquerda, descendo, só que eles colocavam as plaquinhas em cima para eles não ficarem, não era vedado, né, mas para eles não ficarem vendo o esgoto descendo, né? Então você vê aí já um pouco do princípio que a gente tem até hoje, né, que o esgoto ele não deve estar em contato com o ser humano. É claro que é pelo mau cheiro, mas já é o início de alguma coisa, né? Então, vejam que os recursos disponíveis em um local para que a sociedade se desenvolva, talvez o principal é a água, tá? Muito além de comida, a própria comida ela depende desse recurso água, então é interessante que vocês fixem bem essa importância, o quão importante é a disponibilização de água como recurso natural em uma sociedade, tá? É, Joelma, eu não tenho certeza se são os incas aqui não, tá? Eu não confesso para vocês que eu não sei se é Yucatán mesmo ou se são os incas. Que é assim, me perdoem, mas a arquitetura das duas civilizações é bem parecida, ao meu ver, né? Eu não sou um profissional que estuda realmente a arquitetura cultural dessa época, né, desse desenvolvimento da América Central, mas para mim a arquitetura é bem parecida das duas culturas. Então não vou entrar aqui no mérito de realmente saber qual delas duas. Mas você tem certeza? Então, beleza. Você deve ter visto aí, né, em algum lugar. Então aqui eu coloquei a legenda errada. Depois eu corrijo, tá? Então, nessas sociedades aqui, pessoal, é onde a gente observa na história uma forte presença da hidráulica em equipamentos, em infraestruturas, né, sociais que permitiam o uso da água de forma bem inteligente, bem interessante, bem tecnológica para a época, tá? E aí você vê, essa é a relação que eu quero trazer aqui, que essas sociedades, elas se destacam na história
como sociedades que realmente tiveram um grande desenvolvimento tecnológico e um grande desenvolvimento social, exatamente pela disponibilidade de água. Então, é essencial essa disponibilidade, beleza? Machu Picchu, minha esposa fala muito de Machu Picchu. Ela quer muito conhecer, mas quando a gente vê aí os guias que tem que subir a pé um trecho bem grande lá, ela desiste. Vamos lá então. Pessoal, um conceito bem interessante sobre fluidos, tá? É aqui já entrando um pouco na parte física, né, dos fluidos, é que eles se comportam de forma a equilibrar as pressões. Ontem eu comecei a falar para vocês que quando uma sala de aula está cheia, lotada de pessoas, e eu tenho uma porta dividindo essa sala de outra sala que está vazia, quando eu abro a porta, a tendência é que as pessoas vão para essa sala vazia para equilibrar, vamos dizer assim, o espaço entre ela e a outra pessoa. Olhando agora pessoas como moléculas, a mesma coisa ocorre com os fluidos. Se um fluido está muito pressurizado em um ambiente, se eu abro uma inspeção, se eu abro uma possibilidade de o fluido passar de um ambiente para o outro, ele vai sempre tender a se movimentar para aquele ambiente que está mais vazio, com pressão menor, tá? Até que a pressão se equilibre, tá bom? Então, quando essa pressão entrar em equilíbrio, a água vai parar de se movimentar ou o gás vai parar de se movimentar de um ambiente para o outro, tá bom? Então, qual é essa característica do fluido? Ele sempre vai equilibrar a pressão de ambientes em que ele esteja. Então, é uma característica bem interessante, porque mesmo que seja líquido ou mesmo que seja um gás, esse fluido, eles vão ter essa característica. Por exemplo, se eu abro um. Não façam isso. Se eu abro um botijão de gás aqui nesse quarto, esse quarto aqui deve ter uns 40 metros cúbicos, né, de ambiente. Se eu abro um gás aqui, ele vai ficar realmente muito saturado. Eu não vou conseguir respirar, tá? Por quê? Porque esse gás vai estar preenchendo um ambiente pequeno e isso vai causar uma saturação desse gás. Agora, o que que a gente faz quando a gente tem um vazamento de gás e a gente não quer que ele se concentre? Eu vou abrir a porta para que ele preencha mais espaços. Então, nesse princípio, o gás vai realmente preencher outros espaços. Se eu abrir a porta desse quarto, o gás já vai preencher ali todo o corredor, toda a cozinha, tá? Então ele já preenche um espaço maior e fica menos saturado, ele fica menos, uma pressão menor, tá certo? Nesse quesito, nós podemos aplicar essa característica de fluidos para dois tipos de ambientes, tá? Ambientes pressurizados e ambientes livres. Quando a gente fala ambientes livres, nós estamos dizendo que esse ambiente ele é em contato com a atmosfera, tá certo? Pessoal, alguém está com o ventilador ligado. Não, ventilador não. O microfone, tá bom? Fecha aí só. Se for fazer uma pergunta, pode fazer. Mas fecha aí que tá dando um ecozinho aqui, tá? Então, quando a gente fala de um conduto livre ou um conduto pressurizado, nós estamos falando de conduto que está em contato com a pressão atmosférica. Não quer dizer que não tem pressão. Tem pressão, mas ela é atmosférica, né? É essa que nós estamos respirando. Que pode ser na altura do nível do mar, pressão de 1 atm, né? Se for uma pressão acima do nível do mar, vai aumentando, né? A pressão, desculpa, vai diminuindo a pressão que você está submetido, tá? Então, quando você tem um fluido que está em contato com o ambiente, nós dizemos que ele pode ser conduzido de uma forma livre, tá? E aí, para que ele se movimente, já que eu não tenho mais um diferencial de pressão, então aí eu já preciso de inclinações. Neste caso aqui, nós temos uma configuração de conduto forçado. O que isso significa? Forçado significa que a pressão no fluido ela é diferente da pressão atmosférica.
tá bom? Então vamos considerar que a pressão atmosférica aqui onde nós estamos é de 1 atm, tá? Ou é, 1 quilopascal, tá bom? Então nós vamos considerar essa pressão e se eu tenho um tubo fechado, deixa eu pegar aqui o tubo. Se eu tenho um tubo fechado, tá? E esse tubo tem água dentro, né? Aqueles tubo de água fria mesmo que você vai ver, geralmente você já tem um certo contato com esse tipo de tubulação de água fria que você tem na sua residência, tá? Esse tubo, ele possui água dentro e o movimento de água dentro dessa tubulação, ele é causado por um diferencial de pressão. Quer dizer, ou a pressão aqui dentro desse tubo, a água que está aqui dentro, ela tem uma pressão maior do que a pressão atmosférica, ou ela tem uma pressão menor do que a atmosférica, tá certo? E aí, esse diferencial de pressão faz com que a água se movimente, tá? Então, por exemplo, se aqui na pontinha azul, se aqui, deixa eu me olhar aqui para ver se eu estou mostrando certinho. Isso. Se aqui nessa pontinha azul aqui, eu tenho uma tomada de água que está vindo lá da caixa d'água. E aqui eu tenho uma torneira do jardim, por exemplo. Então o fluxo de água é daqui para cá, tá certo? Então o que que faz a água sair daqui desse ponto e vir para esse ponto? É um diferencial de pressão, tá? Então, quando estivermos falando sobre tubulações de água fria ou água quente, ou instalações de combate a incêndio, né, instalações hidráulicas de combate a incêndio, o movimento da água dentro da tubulação ocorre por um diferencial de pressão, tá certo? Então, o que que acontece? A água vai sair daqui e vir para cá, porque a pressão aqui, nessa região, é maior do que a pressão que está aqui na torneira, ou seja, do lado de fora da torneira. E qual é a pressão do lado de fora da torneira, pessoal? Atmosférica, tá bom? Então quer dizer que para a água sair daqui, de uma tomada de água, para uma torneira de jardim, jogando essa água para fora da torneira, né, dando aquela pressão para você aguar o jardim, significa que a pressão dentro do tubo é maior do que a pressão fora do tubo, tá certo? Já por outro lado, quando eu tenho, por exemplo, uma cacimba, não sei se vocês entendem essa expressão cacimba, eu acho que é mais o pessoal do sítio, mas não sei. Cacimba é um poço de água, certo? Aqueles que você cava e encontra água. Quando você tem um poço daquele, você bota uma tubulação e uma bomba lá embaixo para poder puxar essa água e levar ela, por exemplo, para uma caixa d'água, o que que faz a água vir lá de baixo e ir lá para cima? Né? Porque a gravidade é o contrário, a gravidade vem de cima para baixo. O que que faz a água ir de baixo para cima? Você vai responder inicialmente, diferencial de pressão. Para a água estar se movimentando, é diferencial de pressão, tá certo? Paulo, mas não é a bomba não que faz essa água se movimentar? Sim, pessoal. A bomba é um elemento elétrico ou mecânico que vai proporcionar um movimento mecânico ali dentro do rotor, e esse movimento mecânico vai, por consequência, gerar um diferencial de pressão, tá? O Paulo tá ficando complicado aí, Paulo. Explica esse negócio direito. Tá, vamos lá. Todo mundo aqui já, em algum momento, já foi beber um líquido e usou um canudo, tá certo? Tá aqui o meu milkshake e eu vou lá e coloco um canudo aqui. Boto na boca. Não vai acontecer nada enquanto eu não aplicar ali algum tipo de diferencial de pressão. Paulo, para chupar um canudo, para chupar um líquido, eu preciso de diferencial de pressão? Sim. Dentro da sua boca existe um volume.
Esse volume você consegue controlar com o pulmão, com as narinas, né? Dependendo aí da entrada e saída. Inspiração, respiração pela boca, por exemplo. Você tem uma câmara aqui dentro da boca em que você consegue controlar o volume que está aqui dentro, tá? Então, quando você tem um milkshake e coloca um canudo dentro desse milkshake, só colocar o canudo na boca não vai fazer com que o líquido suba, certo? Que o milkshake suba, que o refrigerante suba. O que vai fazer com que ele se movimente dentro do canudo, indo de contra a gravidade, ou seja, o líquido subindo, é exatamente o diferencial de pressão que você vai criar, tá? Então, o milkshake está a pressão atmosférica, então é como se fosse ali uma pressão neutra, tá? E você vai, através da sua câmara bucal, fazer uma sucção. Você está criando uma subpressão. E aí, com isso, a pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão que está dentro da sua boca. E aí, dependendo inclusive de que pressão é essa, né, de quanto essa pressão é menor, esse líquido vai subir de uma forma rápida, lenta, intermediária, tanto faz. Então, por que que o líquido sobe através do canudo? Porque você criou uma região de pressão negativa na sua boca. Então, lembre-se da regra. O fluido sempre vai sair de um local onde eu tenho pressão maior e ir para um local que eu tenho pressão menor, até que elas se equilibrem, tá bom? Se em algum momento a pressão na minha boca for igual à pressão atmosférica, ou seja, se eu abrir a boca com o canudo aqui na boca, não vai acontecer nada, tá bom? Então essa aí é a lógica do funcionamento de uma tubulação pressurizada, que é o que nós vamos estudar aqui. Por que é que aqui nas civilizações antigas nós observamos uma infraestrutura gigantesca, como essa daqui, por exemplo, para trazer uma quantidade bem pequena de água? Quantidade pequena, levando em consideração toda essa infraestrutura. Porque esse conduto aqui, pessoal, isso aqui é um conduto também, é um canal, tá? Esse conduto, ele não é pressurizado. O conduto pressurizado, ele é muito mais eficiente, né? Só que, óbvio, ele demanda um nível de tecnologia que aqui ainda não existia. Então, esse canal aqui, ele é um tipo de conduto o quê? Livre, tá bom? Então, ó, conduto pressurizado é chamado de conduto forçado. E o conduto que está a pressão atmosférica é chamado de conduto livre. Os canais, ó, eles não são abertos, então tem que ser um conduto livre. Se ele está aberto, ele é conduto livre, tá? E aí, essa questão aqui de pressão é a seguinte: a água, ela sempre vai se movimentar de uma região que eu tenho pressão maior para um local onde eu tenho pressão menor, perdão. Tá certo? Sempre é assim. Então, ó, definição de condutos forçados, qual é? A pressão no fluido é maior que a pressão atmosférica, para que haja um escoamento nesse sentido. Se for menor, aí o escoamento muda de local, tá certo? Então, sempre o fluido vai andar em direção à menor pressão, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem um bocadinho de mensagem. Tá aqui, ó, Ingrid, você fez uma pergunta que é pertinente. Por que os canais eram tão altos? Ingrid, esses canais, exatamente pela ausência de tecnologia de condutos forçados, esses canais eles precisavam ter uma altura bem próxima da altura da entrada da água aqui e a água da saída. Eles eram altos para manter a altura lá daquele lado de lá parecida, né, semelhante à altura desse lado de cá. Você entendeu? Porque nessa época você não tinha tubulações. Se você fizer a tubulação aqui, você só bota uma bomba lá, uma bomba elétrica, nem existia eletricidade, né? Mas você botaria uma bomba e essa bomba enterrava os canos aqui e essa bomba ia pressurizar o cano, fazendo com que a água viesse para onde você quer. Aqui eu não tenho isso. Eu não tenho a pressurização, não tenho a tecnologia. O conduto aqui não é forçado. Dentro desse conduto aqui, que é um canal,
a pressão dentro da água é igual à pressão atmosférica. Então a água se movimenta por outras razões, que é a gravidade, tá certo? Depois eu Professor, explico um pouco mais sobre isso. Oi. licença. No caso, nessa primeira imagem, esse canal é uma vala, né? O canal é uma vala? Como assim? Tipo, para escoar água ou drenar. Isso daqui é um canal de irrigação, a gente chama, né? Eu não sei se vocês têm contato com o sítio, eu tive, eu achava muito, muito legal, sabe? Eu ficava encantado. Eu gostava muito de ir com meu avô para a roça nas férias, né? Porque meu pai queria que eu estudasse tudo, não queria que eu ficasse na roça e tudo mais. Mas nas férias eu ia com meu avô, passava a manhã inteira com meu avô lá na roça, nas plantações de feijão e arroz. E ele com enxada, né? Eles faziam meio que uns canaizinhos, ligava a bomba lá em cima, e aí vinham uns canaizinhos. Eu adorava quando ele ligava a bomba de manhã e a água começava a escorrer. Ia seguindo os canais. E aí ele fazia várias fileiras de canais para abastecer as fileiras de plantação, né? De feijão, sei lá o que for. E aí era aquela rotina de tipo, quando a água chegava lá no final, ele ia com a enxada, fechava um canal e abria outro, sabe? Eu achava aquilo ali uma coisa maravilhosa. Parece besteira, mas para criança assim era bem interessante. E aí era mais ou menos esse mesmo princípio. A água ela vinha por gravidade, por canais abertos, né? Então esse canal, na verdade, ele não é para drenar, é para trazer a água de um local para outro. Hoje, é um pouco difícil a gente entender, né, essa quantidade tão pouquinha de água com a infraestrutura dessa, mas isso aqui era para fazer a irrigação de outros locais, né, e vencendo relevos, entendeu? Então, realmente precisava dessa infraestrutura toda. Aí pronto, Ingrid. Então você mesmo já respondeu. Ó, é só para a questão de superar o relevo. Sim. Sem a tecnologia de pressurização, precisava de salir tudo para poder vencer o relevo, tá certo? Joelma confirmou, né? Que é do Machu Picchu. Beleza. Leva ela lá no Machu Picchu, é ela que não quer mais, porque quando eu falei que tinha que caminhar, mostrei os vídeos do YouTube mostrando que tem que caminhar, subir lá um negócio. O ônibus só chega no local e você tem que botar a mochila para cima e arrochar, ela desistiu. É, microfone, beleza. Ingrid, show de bola. Desanimei, que eu também tava com preguiça. Fiz política aí. Bom, então, vocês entenderam bem, pessoal, essa questão de conduto forçado? O que é um conduto forçado? É aquela tubulação que a pressão dentro dela é diferente da pressão atmosférica, tá bom? Aqui tá, eu coloquei maior, né? Mas na verdade não é maior, é diferente. Então, ó, essa tubulação que ela está pressurizada, ela pode ser negativa em locais como, por exemplo, vocês já viram aqueles motores que ficam na cacimba? Que o motor fica aqui num local, geralmente na borda da cacimba, aí um tubo desce, vai lá embaixo, dentro da água, então um rotor, e a água vem lá de baixo e sobe por aqui, e aí depois do motor tem outra tubulação que sobe a água, né? Eu vou explicar o nome dessas tubulações tudo depois. Essa água aqui, ó, ela está fazendo aquela mesma função que a gente falou agora há pouco do canudo. É como se o motor fosse a sua boca, né? A sua boca, e aqui embaixo fosse o fundo do milkshake. O motor cria uma subpressão e aí o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho uma coisa mecânica gerando uma subpressão e a água vai começar a subir aqui nessa tubulação, certo? Você criou um diferencial de pressão do mesmo jeito, tá bom? Então é sempre isso. Paulo, toda tubulação ela é conduto forçado? Não. Nós vamos ver lá em esgoto, depois quando a gente vai falando de esgoto, nós vamos ver que aquelas tubulações branquinhas, né? Ela está ali para conduzir aquele fluido, porém, a pressão que está dentro daquela tubulação, ela ainda é atmosférica, não é pressurizada. Não se pressuriza esgoto, tá certo? Existem algumas
algumas considerações para você pressurizar esgoto, mas geralmente está relacionado ao sistema de bombeamento, é infraestrutura urbana, não é predial, tá certo? Tubulação predial com esgoto pressurizado é muito raro. São ocasiões que nem vale a pena citar. Então, vocês têm que entender que nem todo tubo é um conduto forçado, tá bom? Agora, toda calha é um conduto livre, é o que nós vamos ver agora. O contrário de conduto forçado é o conduto livre. A pressão no fluido é igual à pressão atmosférica. Então, por exemplo, olha aqui esse canal. Isso aqui é um canal, certo? E aqui em forma de canoa. Ó. Então, aqui é a seção transversal e aqui é ele descendo. Veja que eu preciso de uma inclinação, ó, para que a água, para que o fluido, né, escoe. Por quê? Porque não tem diferencial de pressão, nem aqui no começo, nem aqui no final. Se não tem diferencial de pressão, a água não vai se movimentar. Aqui, a única coisa que faz a água se movimentar é o próprio peso dela, através da gravidade. E para isso, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso de inclinação, tá certo? Para a água sair daqui e vir para cá. Porque se tiver zerado, a água fica parada, tá bom? Então isso daqui é um conduto livre. Por quê? Porque a pressão aqui dentro do fluido, cadê? A pressão aqui dentro do fluido, ó, a pressão aqui dentro é igual à pressão aqui dentro. Aqui fora, perdão, na atmosfera. A pressão aqui dentro é igual à pressão aqui fora, tá certo? Então, essa é a consideração. Se a pressão aqui, por exemplo, for 1 atm, a pressão aqui também é 1 atm, tá certo? Essa é como você define o conduto livre e forçado. E aí, qual é a característica do conduto livre? O conduto livre ele precisa de inclinação para se movimentar dentro da tubulação. Já o conduto forçado, ele precisa de um diferencial de pressão, tá? Para existir. Se não tiver diferencial de pressão, aí esse conduto ele é livre e não forçado. A diferença entre eles dois está clara, pessoal? Acho que está, né? Beleza. Professor, Fala. repete essa última parte, por gentileza. Pronto. Conduto forçado, tá? Ele precisa de um diferencial de pressão para ser identificado. Ou seja, esse tubo que está com algum fluido, ele precisa obrigatoriamente ter uma pressão dentro dele diferente da pressão atmosférica, da pressão que está aqui do lado de fora do tubo. Já o conduto livre, ele tem a característica de a pressão dentro do tubo ou dentro da calha ou dentro do canal é igual à pressão atmosférica. Isso é fácil de entender quando você tem um canal aberto como esse da imagem, tá? É um canal. Então o canal não tem paredes circulando toda uma seção. Não, a seção dele é aberta em cima. Então é óbvio que tem a mesma pressão do lado de fora. Mas existem alguns condutos livres que são tubos. Os tubos de esgoto, por exemplo, aqueles brancos, né, eles são condutos livres. Por que são livres? Porque quando em funcionamento, a água que está, o fluido que está escoando dentro dessa tubulação, esse fluido possui a mesma pressão atmosférica. Ele não está pressurizado, nem positivamente, nem negativamente. Tá? Então, o conduto livre tem pressão igual à atmosférica. A pressão que está dentro do tubo é igual à pressão que está fora. E como é que eu faço para o líquido se movimentar, o líquido, o fluido, né? Se movimentar em um conduto livre? Aí eu preciso de inclinação. Eu tenho que inclinar o tubo para que a gravidade faça com que o líquido ande nessa tubulação ou nesse canal, entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, o canal do Crato, né? A gente fala canal do Crato, mas na verdade é o rio, né? O rio que foi completamente suprimido. Depois a gente vai falar sobre macrodrenagem, lá na parte de drenagem urbana, e aí eu vou abrir aqui a foto de satélite e mostrar o porquê, né, de tantos alagamentos, tantos enchentes no Crato. E assim,
chega a ser triste quando você tem o conhecimento, sabe o que está acontecendo, mas você não vê investimento público naquilo, né? É triste, realmente eu tenho certeza que os profissionais que trabalham na Secretaria de Infraestrutura do CRATO, do governo do estado, né, têm o conhecimento para entender o que está acontecendo ali, mas politicagem, né, faz com que não seja investida. Eu só posso imaginar que é aquela velha história, né? Um político tem um mandato de 4 anos. Uma obra daquela ali é uma obra de mais de 12 anos para lá. É um investimento alto e tem que ser contínuo. Não dá para fazer tudo num período chuvoso só, não. Então, eu imagino que na cabeça deles, para que é que eu vou fazer uma obra que eu não vou conseguir terminar na minha gestão e provavelmente o próximo gestor nem vai continuar ela, né? Eu imagino que é só esse pensamento ou essa esfera de pensamento errado aí que existe, porque para identificar o problema o problema não é identificar o problema, tá? Desculpa aí o desabafo, tá, gente? É porque tem umas coisas aqui que eu não concordo de jeito nenhum Mas, Paulo, tu viu o projeto deles, o projeto de eu vi, requalificação? mas eu Que tá, duvido que eu duvido que aquilo ali resolva, porque ali só é naquela região de baixo, essa tá? região de baixo. Já Se está em você licitação. só que se você observar o problema, quem está falando, desculpa, deixa eu ver aqui. Gabriel. Ah, Gabriel, o problema é porque é o seguinte, as pessoas tentam, quando eu digo as pessoas, são gestores, né? Tentam fazer um serviço que vai, vamos dizer assim, resolver o problema em algumas épocas. Tipo assim, esse mesmo otimismo foi gerado quando foi feita aquela urbanização, chamavam de urbanização do canal, né? Que foi feita, foram feitas algumas pontes, as calçadas, algumas pracinhas em volta do canal, tudo mais. Ótimo, todo mundo adorou. Só que veio a chuva, quando vem uma chuva de tempo de retorno, eu vou explicar esse negócio de tempo de retorno depois para vocês. Quando vem uma chuva com tempo de retorno de 10 anos, por exemplo, uma chuva maior, aí faz o que aconteceu esse ano passado, entendeu? Que é esse transbordo. Então, assim, aquilo ali não se resolve com aquele tipo de projeto, não. Você tem que realmente, infelizmente, é uma obra que vai envolver muita desapropriação, muito mais do que já estão propondo, né? Tem as desapropriações lá, vão alargar um pouco mais, ótimo, graças a Deus vão alargar, já resolve o problema na maioria das chuvas. Mas o problema de somente abrir em alguns trechos não resolve. Porque quando chove realmente uma precipitação maior, é o acúmulo de vários córregos das nascentes que passam por ali. Não é só um, são vários que vêm e são sufocados quando chega no meio urbano para passar ali naquele trecho. Tem trecho ali que não tem nem 6 metros de largura, né? Profundidade eu acho que chega a 4 metros. Mas imagina só um rio sendo espremido naquilo ali e juntando ainda mais com todas as ruas que trazem água para aquele mesmo local. Então, além dos próprios córregos, ainda vem também a água de drenagem superficial. Então, assim, infelizmente, essa obra não resolve. É igual às obras que são feitas aqui, ali naquele bairro acho que Água é São seca. Geraldo. Não. É acima da Lagoa Seca, tem um bairro ali, né? Não sei como é o nome, esqueci agora, que vem lá do Distrito Industrial, aí passa por esse bairro, Lagoa Seca. Todo o relevo dali desce para aquela região. É tanto que Juazeiro e Barbalha, aquela pista, né, fica interditada completamente, toda chuva mais pesadinha. É esse mesmo princípio. Tipo assim, já fizeram drenagem ali um monte de vezes, mas não resolve porque o problema é muito maior e eles tentam resolver o problema somente na consequência. A consequência é o alagamento. A causa é lá em cima. É uma obra de urbanização muito grande, de drenagem urbana de bairro. É muito grande o projeto. E olha o que aconteceu aqui em Juazeiro. O projeto foi muito bem feito, muito bem estudado, foi licitado. Eu acho que esse projeto tem uns 5 anos atrás. Só que na hora de executar, não tinha esse recurso suficiente. Aí eles vão tirando. Tipo assim, é tipo você pegar um carro, você pega um carro, né? A funcionalidade do carro é ter roda, né?
Aí eles vêm e tira a roda. Não, tira a roda aí porque tá muito caro. É mais ou menos essa mentalidade. Então você pega um sistema de drenagem, um projeto de drenagem, e tira as drenagens a montante. Quando você tira as drenagens a montante, aquela água, aquele rolo d'água que vem, ele desce todo superficial, traz a areia, soterra inúmeros elementos hidráulicos, né? Tudo que é boca de bueiro fica soterrada, a seção dos tubos, a meia seção, por causa da areia. E assim, esses termos técnicos são conhecidos pelos projetistas, mas não vai, por quê? Porque tira aquele elemento ali, tira aquele acolá, para poder encaixar no valor que eles querem, no tempo que eles querem para fazer a obra. É triste. Para a gente que tem o conhecimento técnico, é triste, tá? Políticas públicas, quais profissionais? Não entendi, Gabriel. Não, eu disse ali que eu só estava falando de políticas públicas e profissional, Secretaria de Infraestrutura do Crato. Eu dizendo que profissionais, só tem um engenheiro lá para ser feliz, não tem arquiteto, não tem urbanista, não tem nada, meu filho. Não tem arquiteto. Eu sei Não, que tem pelo menos um engenheiro que eu conheço, né? Mas é o único é o que não único. faz nada. Não sei, eu conheço lá a Camila, não sei como é que é o processo lá. Mas enfim, assim depende muito mais, viu, Gabriel? É triste saber assim que você se forma, né? Passa num concurso, vai trabalhar em um órgão do governo relacionado à engenharia ou relacionado à arquitetura. E você fica muito dependente de aprovação de uma pessoa que não tem lá esse conhecimento. É uma pessoa que, assim, tem uma didática, fala com as pessoas e tudo mais, né? Entende as dificuldades das pessoas, mas a maioria dos prefeitos da nossa região, eu digo nossa região é região Nordeste, tá? Cidade pequena. Eles não buscam uma assessoria técnica e não respeitam essa assessoria técnica, né? Colocam muitas outras coisas acima dos requisitos técnicos. Aí o que que acontece? A cidade tem um PDDU? Tem, mas segue ele? Não. A cidade tem um plano de ocupação do solo. Ele respeita e fiscaliza ele? Não. Tá entendendo aí onde é que eu tô querendo chegar? Tipo assim, você sabe como fazer certo, mas não faz, por outros motivos, né? Então, Eu tenho esse mesmo pensamento, porque é eu tô lá dentro e eu vejo isso, não tem fiscalização, trabalha tem lá, é? trabalho. É bem que eu falei mal. Não, brincadeira, brincadeira. Assim, eu expresso, vez ou outra eu expresso minhas opiniões aqui e vamos discutir. Teve uma vez que eu falei assim, eu falei, o que foi, meu Deus? Eu falei alguma coisa que foi em sala ainda, né? Eu falei assim, critiquei alguma coisa lá e tinha uma pessoa que estava relacionada àquilo. Aí, você trabalha lá, não muda nada, a minha opinião continua a mesma. Aí, com aquela brincadeira, até para descontrair um pouquinho. Não, mas é Mas isso que eu fica tô aquela saia dizendo. justa. Não, mas Hã? é o que eu falei agora também. Não tem políticas públicas, não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem nada, não tem ninguém. Oxe. Pois é, infelizmente. Aí, assim, mesmo que seja difícil, eu acredito que é exatamente com novos profissionais, com profissionais que estejam atentos a isso, chegando no mercado e entendendo que a sua posição vai mudar aquilo ali, mesmo que seja uma formiguinha levando um pedacinho de folha. Mas você vai mudar aquilo ali com o tempo. Essa mudança não vai acontecer de um dia para a noite, não, tá? Então, realmente eu acredito que assim, você como profissional técnico da área, tem um papel social muito importante. A gente não forma arquiteto por uma questão de, vamos só formar arquiteto aí para ele trabalhar e fazer o trabalho dele e não influenciar mais ninguém. Não, o trabalho da gente influencia toda a sociedade, tá? O papel do arquiteto, ele trabalha com o meio urbano, então é uma consideração de como as pessoas vão se sentir dentro da cidade. É importante, cara, né? Você não tem noção da importância que é. Tem como Meio você faz urbano uma... e social. Eu falo muito isso agora É, no meu TCC. Eu falo muito sobre essa questão, porque eu estou fazendo na área de urbanismo, né? aham. E eu falo muito, muito sobre isso, a questão do papel social que o arquiteto tem, né? O que o urbanismo tem de social e o que traz para a população. Olha, eu avaliei um TCC nesse semestre passado
E um não, vários. Só que um se destacou. Sabe por quê? Porque assim, a pessoa acha, eu estou no curso de arquitetura e o meu TCC ele tem que ter uma arquitetura bacana. É para ser uma arquitetura bacana? É. Mas, gente, eu peguei um trabalho e assim, eu tenho certeza que não é o único, mas dos três que eu avaliei foi o que se destacou para mim, tá? Você olha realmente o documento, né, o estudo que o aluno fez, ele foi buscar informações sobre o local, era um mercado, né? Foi buscar informações sobre como é que as pessoas do mercado usam aquele mercado, quem são os clientes do mercado, quem são os lojistas, né, as pessoas que trabalham naquele mercado ali, quem são os vendedores, e dimensionou os espaços a partir da necessidade dessas pessoas, não só de quem vem comprar, mas também de quem vem vender, né? Estudou todo o aspecto social do bairro, né? Para saber qual era a característica, se era uma característica um pouco mais popular ou se era um pouco mais realmente porque tem mercado que é mais roupa, né? Você vai no mercado, por exemplo, lá do centro de Juazeiro, aquele mais de baixo, que eu esqueço o nome, e você vai no mercado Senhora Santana, são dois mercados completamente diferentes, né? Tem propostas diferentes. As pessoas dizem, mercado é mercado. Não. Então, todo o estudo que foi feito, e a gente vê que o estudo foi focado em ver qual era a necessidade da pessoa, das pessoas, não o trabalho dele não se resumiu à arquitetura. A arquitetura foi um resultado. É como se o resultado do trabalho, né, fosse a arquitetura. E realmente é assim que tem que ser. Você estuda para quem vai servir aquilo e aí lança a proposta dentro do seu aspecto, né? Você projetou um ambiente público para pessoas, né? Não, E Paulo, muitos mas começam o TCC assim, olha, eu vou fazer o mercado. Por quê? Porque eu quero fazer aqui uma marquise, tal, tal, tal. Errado, né? Eu achei muito interessante, ficar aí a dica e que você também veja esse lado aí, você está dizendo que já está fazendo para essa área mais social. Oi. não, Paulo, mas é isso que eu concordo também. A Uhum. galera pensa que aqui a gente vamos chegar lá, vamos enfiar de goela abaixo a coisa para a população e a população tem que aceitar, mas não é assim, porque a população precisa Exatamente. se apropriar daquele espaço. Eu falo muito da Encosta do Seminário, porque a Encosta do Seminário até hoje está conservada, porque a população se apropriou do espaço. A população precisa se apropriar do espaço. Como é que a população vai pegar aquele espaço, cuidar e ter como seu? Que a população não gosta, né? Então tem que fazer É. esse estudo, né? Esse estudo de meio, de vida social, e que a população queira. E outra coisa, você muitas vezes você chega com uma proposta, eu vejo muito isso, chega com uma proposta que tipo assim, não tem nada a ver com o local onde vai ser implantado. Tipo assim, a visão de outra pessoa para a cidade. Uma pessoa só tem uma visão para a cidade e quer implantar aquilo ali e goela abaixo. Não pode. Realmente, concordo com isso aí plenamente, tá? Tô lendo aqui o chat, viu? Só um momento. Ah, estão falando do alagamento, né? No caminho de Barbalha. Teve um colega meu que, não sei, eu acho que subiu de uma vez lá a água, perdeu um carro lá dentro, né? Teve. Assim, eu perdi um carro na enchente, né? Você imagina que essa pessoa é de São Paulo, que lá tem muita enchente, exatamente pelo mesmo motivo, viu, Gabriel? São Paulo, por que que São Paulo tem muita enchente? Porque ele pega os rios e os canais de drenagem e sufoca, deixa os canais bem rasos, né? Joga lixo ainda mais, que vai ocupando mais ainda, e, e sufoca, tipo, vai deixando as margens, a cada urbanização, a cada margenzinha vai ficando menorzinho. E olha que o canal do Rio Tietê é largo, viu? E em São Paulo, direto você vai falar, esse ano agora foi uma enchente pesada, pesada mesmo. Foram bilhões de prejuízo lá. A gente viu realmente a água tomando de conta. E é a mesma coisa, só que, claro, proporções maiores que ocorre ali no Crato, né? Deixa eu terminar de ler aqui para eu voltar para o slide. O sofrimento, a gente estava muito com medo por causa da água subindo, é isso mesmo. Ou o melhor mesmo, quando ali enche, é você procurar um lugarzinho mais alto ali depois, para cima do La Plaza mesmo, ficar esperando. É incrível, baixa em meia hora depois da chuva passar.
É uma parte também, Beatriz. O pessoal joga lixo, mas assim, é de conscientização da população, sim, mas esse processo de conscientização também é responsabilidade do poder público, né? Seja fiscalizando, aplicando multa, seja lá o que for, ou você não pode cobrar por cara, ó, não jogue lixo no canal, não. E você não tem uma coleta de lixo suficiente para atender a demanda, tá entendendo? Então, realmente, não deixa de ser a responsabilidade do poder público, tá? Bom, então, lido tudo aqui, breve esse comentário, vamos lá. Então, depois, quando a gente estiver falando de drenagem, a gente volta a falar sobre essa parte de causas e consequências, tá bom? Bom, continuando a falar sobre água fria, pessoal, a gente tem que. Opa, aqui. A gente tem que frisar aqui as características das instalações de água fria, tá bom? A nossa norma sobre instalações de água fria é a 5626, bem facinho da gente decorar, né? 2626, então tranquilo. 5626, bem tranquilo de decorar. Ela tem que ter essas características aqui. Se vocês prestarem atenção, é tudo relacionado à qualidade da água e do abastecimento. Vamos lá. Preservar a potabilidade da água. Potabilidade, no caso, é se ela entrou potável, com um nível de DBO, ela tem que sair com o mesmo nível de DBO. Tá? DBO é alguma coisa lá sobre a matéria orgânica, até sobre a qualidade da água, tá? Partículas de oxigênio dentro da água, coisa assim. Então eu tenho que preservar a potabilidade. Se ela entrou potável, ela tem que sair potável. Isso aí parece ser bem lógico, mas há algumas décadas atrás ainda se utilizavam ferro fundido para conduzir água. E aí, quando esse ferro fundido começava a se corroer, né, e deixar ferrugem entrar na água, e aí ela ficava poluída com partículas ferrosas, né, e restos de ferrugem, tá? Então, sim, pertinente falar sobre a potabilidade da água. Deve ser separada fisicamente de qualquer outra instalação. Então, eu não posso misturar água quente com água fria, de maneira alguma. Cada uma tem uma característica de funcionalidade e elas têm que trabalhar separado. Esgoto nem se fala, né? Água com esgoto impossível. Garantir o fornecimento de água de forma contínua e em quantidade adequada. Olha só, aqui você já tem grande parte do Juazeiro não tem isso aqui, né? Não é garantido essa quantidade suficiente, né? E falta água em alguns bairros. Paulo, tu me disse que o aquífero ele é bem generoso aqui para a região? Sim, mas aí a infraestrutura da CAGES, né, da cidade, ela sofre pouco investimento, a verdade é essa, tá bom? Aqui mesmo em casa, na minha casa, eu tenho grandes problemas com pressão de água, é inconstante, né? Então, de manhãzinha cedo é muito forte a pressão, muito boa. Já quando chega ali perto de 8 horas da manhã, já acabou a pressão praticamente, entendeu? Fica bem fraquinha e isso é incômodo, né? Isso é incômodo. Então eu tenho que garantir o fornecimento de água de forma contínua, não pode parar, né? E em quantidade adequada, quantidade para encher o reservatório e disponibilizar água suficiente para que eu possa consumir para o uso da edificação. E, por último, proporcionar conforto ao usuário. Tá? Então, por exemplo, lá na faculdade, qual é o nível de conforto que eu preciso nas instalações da faculdade? É eu ter água com a pressão mínima suficiente, né, para atender a minha demanda de ali ligar um vaso, ligar uma torneira da pia, lavar minhas mãos, né? Então tem que ter o conforto para isso. Se eu abrir a torneira e a água estiver bem pouquinha, né, sem pressão nenhuma, eu vou ficar desconfortável. Como é que eu vou conseguir lavar a mão ali? Eu vou demorar mais tempo, eu vou ficar. Para mim, é agoniante, né? Tomar banho em chuveiro fraco e lavar as mãos em água que não sai água direito, fica só desculpa a expressão, um mijozinho ali, entendeu? Então, o conforto do usuário diz respeito a essa percepção do usuário quanto a se a água está realmente em quantidade e pressão suficiente para ele usar, beleza? Olha só, eu tenho dois tipos de fornecimento de água, tá bom?
Existe o fornecimento de água que é feito pela rede pública, ou seja, vem da CAGES, né? E eu tenho sistemas privados. Quando não há rede pública, você tem que usar o privado. É o caso, por exemplo, de sítios, né, que você tem que cavar um poço profundo. Não vamos tão longe, não. Às vezes, um prédio que tem um consumo de água muito elevado e a CAGES não tem possibilidade de fazer esse fornecimento, aí já é implementado um poço profundo, tá certo? Então, já é uma consideração de projeto, né? Você tem que ter uma casa de bombas ali para o poço, porque a rede pública não vai conseguir atender, se o prédio for muito grande, se o condomínio for muito grande, etc. Tá? E eu acho, Paulo, o Poço Profundo muito caro para se E construir. é, e Eu é. acho. Mas assim, Porque ó, eu tenho dois um tipos de projeto poço. que eu vi, o Hum, cara gastou quase 80 mil reais para perfurar. onde Aí foi? aí era um loteamento, e o lote subiu, eu acho que quase 80% por conta do Poço Profundo. Por causa do poço? Sim, por causa do poço. Porque ele não ia instalar, não ia fazer a perfuração e depois teve que fazer, porque a prefeitura não ia atender a demanda e ele subiu no lote para ganhar. O O loteamento era de poucos lotes, era? não era pouco, não era pouquinho, não. Era assim, era considerado. É porque é estranho ser o seguinte, ó, quanto mais, se você pega 80 mil, né? Vamos dizer que tem 100 lotes, entendeu? Então quando você faz a divisão, não sobe assim tanto, né? Você vai ter ali por perto de R$ 800. Vamos dizer que tenha menos, vamos ter que ter menos lotes. Um lote bem pequenininho, um loteamento pequeno, por exemplo, de 20, 10 lotes, né, que existe. Em Juazeiro existe loteamentos de 10 terrenos somente, né, já vi de 20. Então aí sim, realmente a divisão de um custo desse daí ficaria bem maior, né? Aí ele teve que fazer caixa d'água também, teve que fazer tudo, né? Fez tudo. Fez todo É, a toda a hidráulica do infraestrutura. Aham. isso, toda. Aí é assim, ó, vamos lá. A disponibilidade de água, ela é responsabilidade do poder público. Só que nesse caso aí, eu já acho pertinente que a iniciativa privada que vai lucrar com aquilo ali, né, ele já deixa a infraestrutura pronta. Porque se você parar para pensar, em um loteamento, se o cara não entregar já com o sistema de água todo pronto, significa que a CAGES ou a SAEC vai ter que investir num sistema ali, sem ainda estar recebendo por isso. Ou seja, sem estar cobrando daquelas pessoas que estão ali naquele loteamento. E muitas vezes o que acontece? Ele vai fazer aquele investimento, mas o loteamento ele não ocupa 100% logo de uma vez, né? Demora anos para poder ocupar, ou seja, seria muito dinheiro investido pelas concessionárias para fazer esses sistemas. Então, assim, eu acho até coerente que quem faça esse investimento logo seja o empreendedor. Só que o que acontece é que é óbvio que o empreendedor não vai fazer nada disso para ter prejuízo. Ele vai transmitir esse valor para o usuário, que, vamos lá, entre comprar um loteamento que não tem água encanada, né, entre comprar um loteamento que não tem água encanada e um loteamento pagar um pouquinho mais caro para que ele já tenha água, é bem interessante até por causa da aula de hoje que a gente está vendo. Se eu não tiver água disponível, eu não vou poder habitar aquele local. Qualquer edificação que eu possa construir ali, eu não vou poder habitar, né? Então, vamos dizer assim, o próprio investimento dele vai estar sendo prejudicado se ele não pagar um pouquinho a mais para poder ter essa infraestrutura, né? Então, é meio que uma rede de consequências, tá? Uma rede de consequências. E que tem muitos exemplos aí, viu? Que de loteamentos que antes, quando não era solicitado que toda a infraestrutura fosse implementada, tem muito loteamento aí que hoje em dia é esquecido, ó. Esquecido. Ninguém vai morar porque não tem infraestrutura. E o poder público não faz investimento porque não tem ninguém morando. Ou seja, é uma consequência um do outro, né?
e entra num loop. Exemplo é aquele loteamento ali, depois da Vaquejada, em Juazeiro, né? Que é depois do Parque Exposição, que cresce muito devagar. Tem muita gente lá que não tinha nem sequer calçamento, não tem, né? Não tem calçamento. Esgoto a céu aberto na rua, é um buraqueira danada, é horrível, assim, algumas ruas lá, sabe? E quando chega calçamento, quando chega a iluminação pública, depois de muitos anos mesmo, tá? Bom, aí sim, aí voltando aqui para o que você falou, né? Sobre colocar o poço profundo, o poço em si, só o poço, ele já é caro, né? Você falou que era caro, mas na verdade eu entendi aí que você falou o poço, ele fez o poço, reservatório, a rede hidráulica toda. Realmente deve ter ficado uma porrada. Mas só o poço, ele já é caro porque ele tem que passar por todo um processo de certificação para você cavar o poço, tá? É tanto que você fala, quando você vai fazer a perfuração de um poço profundo legalizado, ele é caro. Um poço que o povo chama de artesiano, né, que o povo faz nos sítios aí sem consultar ninguém, só cava. Aí esse é um pouco mais barato, mas mesmo assim, ninguém cava poço por menos de 10 mil reais, não, né? Poço que seja bem rasinha, 10 mil, 15 mil reais, né? Bom, para vocês, pessoal, assim, só conversar um negócio com vocês, tá? Opa. Nós vamos seguir aqui um princípio básico. Nós vamos seguir um princípio básico, tá bom? Já já eu leio aí, eu tô vendo que vocês estão falando da água do bebedouro, até disso eu tô com saudade. Até do gosto de cloro lá, né? É, quando você vai estudar sobre água, né, sobre abastecimento de água, é importante que você saiba de onde essa água vem, não é isso? Então, qual vai ser a nossa lógica aqui? Nós vamos imaginar que nós somos uma molécula de água e nós vamos percorrer cada etapa da disponibilização de água, infraestrutura urbana de abastecimento de água, reservatório da CAGES, distribuição, chegar numa edificação, num prédio ou numa casa, ir para o reservatório da casa, passar pelos pontos de consumo e depois virar esgoto, e aí a gente começa a estudar esgoto. Deu para entender? Então a gente vai seguir o processo da água, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é sobre como a água chega na edificação. É óbvio que o nosso objetivo é trabalhar a hidráulica na arquitetura, mas é interessante que vocês saibam como a água chega na rua, como a água chega disponibilizada para você, para o seu empreendimento, para o seu prédio, para a sua arquitetura, tá bom? E aí, então, nós vamos trabalhar tudo que envolve a instalação hidráulica predial efetivamente, tá bom? Então, olha só, quais são as etapas de um abastecimento público de água? Ela passa por alguns processos, nós vamos falar aqui, ó. Captação dessa água. Captação onde? Num curso d'água, numa represa, num poço profundo. Quando eu falo curso d'água, pode ser um rio, pode ser um açude, tá certo? Lá em São Paulo tem uma barragem, né? Eles barraram a água de um rio para poder fazer o abastecimento de água, etc. Tá bom? Captação. Logo depois, pessoal, tem o tratamento. Eu preciso tratar a água para ela ser consumida, tá bom? Existem vários tipos de tratamento, mas cada tipo de tratamento vai ser específico para o tipo de água que você está captando. Se você faz a captação de água em um poço profundo, é uma água que ela pode estar contaminada ou ela pode ser pura. Se você faz a captação em um curso d'água, quer dizer que ela está ao céu aberto, né, vamos dizer assim, ela tem contaminantes físicos e pode ter contaminantes químicos, dependendo se ela estiver no centro urbano, e biológicos, tá certo? Então o tratamento é completamente outro. Como é que eu vou saber? Análise da água. Então, sempre que você vê uma captação da CAGES, por exemplo, um poço profundo, existe um setor da CAGES e da SAEC que vão pegando coletas desses poços constantemente, não é toda semana, né, mas tem ali uma rotatividade de testes
para visualizar quais são os contaminantes que estão atuando naquele poço, né? Geralmente aqui na região, os poços profundos, né, no caso da Cagés, eles têm o contaminante que a gente observa aqui é o ferro, tá? Tem um pouco de ferro na composição da água do aquífero Missão Velha, principalmente em Missão Velha, tá? Eu não sei se vocês já passaram ali naquele anel viário de Missão Velha. Você olha, quando você está indo daqui para Brejo Santo, né? Você olha do lado direito ali daquele cruzamento que vai para Jamacaru, você vê como se fosse uma estrutura metálica bem alta, verde, um pouco enferrujada, e a água sendo jogada lá de cima e a água passando por um monte de bandejas de ferro. Isso dali é um sistema de aeração da água para que as partículas de ferro que estão presentes na água, que acabou de sair do poço, elas passam por um monte de bandejas em processo de ferrugem, e aí esse ferro dentro da água já vai ser retido ali, né? E claro que depois tem um outro tratamento, com cloração e tudo mais, mas o ferro é retirado da água, né? Então, por que é que não tem aquele tipo de tratamento aqui em Juazeiro? Porque a quantidade de ferro aqui é menor, tá? Então, para cada tipo de água, de contaminante, você tem um processo de tratamento. E ETA é a estação de tratamento de água, tá bom? O tratamento de água da maioria dos poços aqui de Juazeiro é feito através de cloração, tá? Então são produtos químicos que são colocados na água. Por isso que você, se pegar a água da torneira e cheirar, você sente um pouquinho de cheiro de cloro, tá bom? E em alguns momentos, quando ela a água acabou de sair do sistema de cloração, né? No caso, acabou de ser jogado, injetado na rede essa cloração, você vê que a água fica meio cinzenta, né? Mas é melhor essa cloração do que os contaminantes da água naturais, tá? Depois do tratamento, gente, vem o transporte dessa água. Geralmente esse transporte é através de adutoras, né? Ou seja, tubulações pressurizadas. Ela é feita através de bombeamentos ou canais. Um exemplo de transporte, que nesse caso ocorre antes do tratamento, é a transposição do Rio São Francisco. Então, é um transporte que ocorre antes do tratamento, tá? Antes de chegar no seu destino final. Um transporte bem grande, né? Que é feito através de canais e túneis e tubulações, beleza? Depois do transporte, pessoal, vem a reserva. Eu coloquei essa palavra reservação, não sei nem se existe, mas é para vocês entenderem que reservação é a reserva não na edificação, é a reserva que ocorre lá no reservatório da concessionária, no caso da CAGES ou da SAEB, tudo bem? É um reservatório elevado e subterrâneo. Pode ter um reservatório subterrâneo que aí, em conjunto com o reservatório elevado, ele vai bombear essa água lá para cima, beleza? Essa reservação aqui é o problema, é um dos problemas que vamos dizer assim, uma das deficiências que provocam aquele problema que a gente observa nas casas, que é a baixa pressão, a falta de água em alguns períodos do dia, e eu vou falar sobre isso, tá bom? Depois dessa reserva vem a distribuição. Rede de distribuição da CAGES, ela passa na rua, ok? Então, qual é a função de uma rua, né? De um passeio, de uma rua pública, de uma via pública? É permitir o trânsito de veículos, de pessoas, sim, mas também de alocar na sua parte inferior, né, no seu subterrâneo, instalações e equipamentos urbanos, como abastecimento de água, drenagem urbana, coleta de esgoto, fornecimento de energia elétrica, né, porque um urbanismo, assim, vamos dizer, realmente bem feito, bem pensado, todas as infraestruturas são subterrâneas, inclusive os fios, né? Fios e cabos, beleza? Depois da distribuição, aí sim é que nós temos a chegada da água na nossa arquitetura, no nosso prédio. E aí é o chamado consumo urbano, tá? São os ramais prediais, eu vou explicar o que são ramais prediais na próxima aula, beleza? Então, ó, lembre-se dessa sequência: captação, tratamento, transporte,
reservação, que ainda não é a reserva dentro da minha casa, dentro do meu prédio, é a reserva da CAGES, os reservatórios da CAGES. Aí eu tenho a distribuição da rua, que é através de gravidade, e por último, o consumo, que é feito através dos ramais prediais. O ramal predial é o segmentozinho de tubulação que interliga a rede de distribuição que está na rua, né, a rede de distribuição da CAGES que está na rua, e traz essa água lá da rua para dentro da sua edificação, seja a sua casa, seja seu prédio. É um ramal predial, beleza? Deixa eu ler aqui os comentários. Beatriz, você falou que aqui é. Não estou entendendo. Passei um tempo lá e comprava água todo dia. Oleosa e barrenta. Vocês estão elogiando a água da faculdade, de novo. Rapaz, aqueles filtros realmente é um gosto. Não, professor, é água de Missão Velha. De Missão Velha? Que eu nunca Tem vi muito. aquilo. Eu já vi água com cloro, eu já vi água de todo jeito, mas uma água oleosa eu nunca tinha visto. Pois E barrenta. depende do poço, viu? É porque assim, a CAGES ela é bem chatinha com que diz respeito a investimentos, sabe? E tem alguns, ao invés de cavar um novo poço em algum outro local e mudar a rede de distribuição, ela insiste em usar alguns poços que estão contaminados, sabe? Não é nem contaminado, não, porque se fosse algum risco para a saúde, ela mesma não ia correr esse risco, né? Porque isso dá processo. Mas realmente, a emissão velha é diferenciada porque eu tenho a presença de ferro, alguns poços são antigos, são ruins, então provavelmente isso aí é uma consequência de um poço velho, tá? Que não foi cavado recentemente. É chato mesmo. Você ter água disponibilizada. E ainda tem gente que bebe essa água, né? Porque não tem aqueles purificadores de água, né? Você usa direto da torneira. Em alguns lugares até vale a pena ali. Você bota um filtro, óbvio, mas tem lugar que não tem condição de você usar aquilo ali, né? Aqui, mas já não falou da água da faculdade. É o filtro, viu, João? Eu já percebi que é o filtro, algum tipo de coisa no filtro. Porque não é todo bebedor que é ruim, não, realmente. Professor, eu tenho uma dúvida Pode sobre falar. essa questão da distribuição da água. Assim, eu não sei se é pertinente, mas a gente não paga pela água em si, né? A gente paga pelo Paga tratamento, pelo serviço. né? Pela distribuição e tal. Por exemplo, aqui em Barbalha, todo mundo recebe a mesma água, certo? Ah, uhum. Só que as pessoas pagam preços diferentes pelo metro cúbico da água. E aqui está tendo um problema enorme de habitação, que é no. Fizeram aquelas casas do Minha Casa Minha Vida, e Hum, muitas pessoas, eu conversando esses dias, né? é, Descobri que muitas pessoas estão abandonando lá as casas, estão até vendendo assim para quem quiser continuar pagando, porque que é até ilegal, né? Isso agora, porque é meio novo o loteamento. E aí, porque a água lá é super cara, é mais cara do que todos os outros bairros da cidade, sendo que lá é um conjunto de habitação social, né? Deveria ser inclusive mais barata. A água e estranho. a água são muito caras e as pessoas não tá valendo a pena morar lá e muitas pessoas estão deixando suas casas. É estranho realmente, porque eu sei que a CAGES ela faz um estudo de custo assim, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre aqueles reservatórios da CAGES, né? Então, um reservatório daquele abastece uma determinada região. Pode pegar um pedaço de um bairro inteiro, depende muito da bacia, né? Do relevo. Eu sei que a CAGES faz uns cálculos lá, tipo assim, por unidade abastecedora, uma coisa assim. Por exemplo, se eu tenho um reservatório, ela pega os custos desse reservatório, todos os custos envolvidos, pessoal, energia elétrica das estações, das bombas, manutenção, tudo.
e cria ali como se fosse um custo e divide esse custo com todas aquelas coisas que são abastecidas por esse reservatório, né? Eu sei que é mais ou menos assim. Agora, por que que tá tão caro num lugar lá em Barbalha? Eu não sei te dizer. Sinceramente, não sei te dizer. Professor, Oi. essa questão aí que Beatriz falou, também não tem a ver com a questão da distância, não, porque geralmente esses conjuntos eles são construídos mais afastados do centro. Mas não Mas o teria conjunto, da. só interrompendo, o conjunto habitacional, eu acho que a Caixa não aprova se não tiver um sistema já disponibilizado de água. Não é a CAGES quem tem que fornecer, não. Você já entrega, a CAGES operar, uma coisa assim, entendeu? Ah, tá certo. Então, só um exemplo, parecido com loteamento. O loteamento, você faz o loteamento, você tem que disponibilizar um reservatório para poder dar certo, entendeu? Um poço, geralmente um poço. Você vai pedir uma carta de viabilidade na CAGES, quando o consumo é muito alto, a primeira coisa que ele diz é não tem como atender. Aí, não tendo como atender, o banco só vai, se não dá a carta de viabilidade, na verdade ele dá uma carta, mas dizendo que não tem viabilidade, o banco só aprova se você tiver um projeto de abastecimento de água, né? Que envolve captação de poço ou se você pagar a infraestrutura para ir pegar essa água em outro local, né? Uma rede que a gente chama de adutora, uma adutora de algum lugar. Eu E achei que também, e ficar mais também, distante, teria um custo a mais para levar essa água até lá e por isso eles cobravam mais alta a taxa. Mas assim, o custo de implantação do sistema está dentro do empreendimento, dentro da construção, entendeu? Agora, a operação, tentar imaginar o porquê que a operação de lá é tão cara, só se eles tiverem que realmente trazer água de um outro lugar e gaste muito com bomba. Mas eu acho muito difícil você pegar um conjunto habitacional inteiro, dividir essa fração de consumo para uma determinada quantidade grande de unidades e ainda ficar caro, entendeu? Aí realmente o Ministério Público entra, gente. Nesse tipo de caso aí é bem comum, sabe? O Ministério Público entra e aí depois se resolve. Mas realmente essa história aí eu já ouvi falar desse conjunto habitacional lá que tá vazio, é quase o fantasma, né? E ele é perto da usina, é esse? Quem foi que falou? Foi a Beatriz, foi? É sim, é no sítio, Barro Branco. Ele da usina, né? É, Não sei qual é, já ouvi falar desse projeto. Tá como se fosse o- é, a Coab Fantasma, né? Tá lá. Pouca gente porque morando. assim, as pessoas estão achando mais barato morar de aluguel em um bairro do que pagar energia e água lá. É. Aí muitos abandonaram o lote, muitos. mas também sabendo que tem a tarifa social, né, de baixa renda. Eu acho que para Por isso. ganhar essas casas populares, precisa ter cadastro único, tem que estar dentro do programa social do cadastro único. E o cadastro Por, único dá direito à baixa renda na água e por na Sim, com luz. isso, por, certeza. por isso que eu estou te dizendo que o Ministério Público deve entrar aí. Em algum momento deve entrar, porque você não pode dar uma casa e aumentar o custo de vida naquele local. Entendeu? É até uma loucura. Entendeu? É uma loucura você tá dando uma casa para uma pessoa. É tipo assim, é tipo você pegar uma pessoa de baixa renda, construir uma casa popular para ele na Lagoa Seca. Completamente fora da realidade, entendeu? Então, custo de vida completamente fora da realidade de quem está morando ali. Eu Então, acho que o que eu não sei te aconteceu dizer, lá, Beatriz. Eu não sei te eu acho dizer, que o que Beatriz. aconteceu foi o que você falou mesmo, porque assim, antes lá não tinha nada. Lá era um sítio, quase ninguém habitava ali, entendeu? É. Não, o Sítio Santana ali é grande, filho. Não é perto do Sítio Santana? É no Barro Branco, era uma área de mata lá. Eu sei, eles abriram lá, mas o acesso é perto do Sítio Santana. O Sítio Santana é muito grande ali por trás, viu? Aquilo ali tá virando um bairro já, é sítio entre aspas, né? Mas realmente, assim, eles abriram num local ali na usina que vamos dizer assim, é longe de muita coisa. Então, se eles não fizeram a perfuração do poço para disponibilizar água, aí pode ser essa questão de abastecimento que está encarecendo, mas não pode cobrar
valores abusivos de pessoas de baixa renda. Aí entra a questão do Ministério Público. Aí vamos ver como é que se desdobra isso aí, porque eu acho que já faz um ano e meio que eu ouço falar dessa história e ninguém resolveu nada ainda. Vamos ver aí. Porque assim, abastecimento de água mesmo, ele não é muito caro não, sabe? Depois que você tem um poço cavado, a energia elétrica, quando você bota dividido por várias pessoas, por isso que quando o Gabriel falou e você está falando, eu estou falando a mesma coisa. Você tem um custo e ele é dividido por várias contas de energia, de água, de abastecimento de água, ela fica bem baixo, entendeu? E é como você citou, isso inclusive eu ia falar lá na frente. Você não paga pela água. A água é um bem público, né? Você paga pelo serviço e operação. Não, serviço, operação e disponibilização. É tipo a Enel, a energia elétrica. Mesmo que você gere sua própria energia, se você ficar com o contador ligado na rede, eles lhe cobram uma taxa de conveniência, eles falam. É uma coisa assim, entendeu? Pode deixar, Joelma. Acho que ela já saiu, né? Pode deixar que eu boto a presença, viu? Aí, pessoal, só para introduzir essa parte aqui, ó, captação, no caso, para a nossa realidade aqui do Cariri, é escavação de poços profundos. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Que não é só chegar lá e cavar o poço. Tratamento, transporte, reserva, distribuição e consumo, beleza? Aqui tem um esquema que ele foi tirado do nosso livro, da nossa bibliografia, tá bom? Então aqui você vê um esquema, ó, aqui é o rio, tá? O rio ele está compondo uma captação de água superficial, tá? E aqui, pessoal, são as casas, ó. Aqui está representando uma casa, tá certo? Isso aqui é uma casa, dentro do meio urbano, uma cidade. Então, como é que essa água sai daqui e vai para cá? Qual é a infraestrutura necessária para isso? Então, eu tenho aqui um primeiro transporte pequenininho para tirar a água de dentro do rio e levar para uma estação de tratamento. Está aqui a minha estação de tratamento, tá bom? Então, ó, da captação, eu tenho um breve transporte. Na verdade, eu posso chamar essa bomba aqui, ó, de captação, porque ela vai sugar a água do rio, não é isso? Pronto. Então, aqui é uma captação. Depois eu tenho uma estação de tratamento, tá? Essa estação de tratamento vai ser de acordo com o que foi encontrado na água, né? Se foi encontrado na água vamos dizer assim, poluentes físicos, aí vai ter só realmente uma filtragem, né? Se foram poluentes químicos, aí eu vou fazer uma cloração e por aí vai, tá certo? Depende muito do tipo de água que você está captando, beleza? Então eu tenho captação, depois eu tenho aqui um tratamento, tá certo? Aí aqui, ó, nesse trecho aqui, eu tenho um transporte, tá certo? Que transporte é esse? Eu estou levando a água de um ponto da estação de tratamento até, e veja que é subindo. A água sobe sozinha? Digam não. Não sobe sozinha. Ela precisa de uma energia. Então aqui tem uma estação de elevação, vamos dizer assim. É uma bomba que vai fazer o transporte da água dessa parte aqui, da estação de tratamento, até um reservatório. Aqui em cima é um reservatório, tá bom? Aí prestem atenção, nesse processo entre a captação, tratamento e o transporte, a água só se movimenta, basicamente ela só é transportada através de bombas, correto? Bombas gastam energia e, vamos dizer assim, elas pressurizam muito a tubulação, né? Pressurizam a tubulação a um nível ali quase que constante. Quando chega aqui na reserva, pessoal, essa reservação ela tem que ser elevada. O que é reservação elevada? Quer dizer que a água ela vai ficar num local mais alto do que os pontos em que ela vai ter que abastecer. Então, olha, a casa ela está aqui embaixo, correto? Então, o reservatório da CAGES tem que ficar mais alto. Por isso que tem tantos reservatórios gigantescos, né, e altos. E, na grande maioria das vezes, eles tentam fazer esses reservatórios no local mais alto do bairro ou do local onde eles estão tentando fazer o abastecimento, entenderam?
Então, ó, essa água chegando aqui em cima, a partir daqui, ela não vai mais precisar de bombas. Vocês estão vendo que as bombas estão só nessa parte aqui de elevação da água. Então, ó, tem uma bomba aqui para fazer a captação. E tem uma bomba aqui para fazer a elevação dessa água da estação de tratamento até o reservatório elevado da CAGES. Tá certo? Pessoal, a partir daqui, o que vai acontecer? A água vai se movimentar na tubulação ainda como um conduto forçado, ou seja, tem pressão dentro do tubo diferente, no caso maior, do que a pressão atmosférica, tá bom? E quem é que pressuriza essa água? Quem está pressurizando essa água é o próprio peso dela, dessa água que está aqui no reservatório. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse pontinho aqui, e observar qual é a pressão que está dentro do tubo nesse ponto, eu vou ver que a pressão do tubo ela é maior do que a pressão atmosférica. Ou seja, isso daqui é um conduto, digam, forçado. Forçado, muito bem. Então, esse ponto aqui, ele está sendo pressurizado por quem? Se eu não tenho nenhuma bomba aqui em cima. E indiretamente, quem está pressurizando essa tubulação é o próprio peso da água, ou seja, a gravidade. Então, todas as tubulações que passam nas ruas dessa cidade, que está aqui embaixo, estão sendo pressurizadas por gravidade. Tá certo? Todos os tubos têm pressão dentro maior do que a pressão atmosférica. Mas quem está pressurizando não é uma bomba, é a gravidade. Tá bom? E é importante a gente entender isso, sabe por quê? Porque imaginem só se o abastecimento de toda a cidade dependesse de bombas também, de eu ter uma bomba ligada para poder pressurizar a tubulação. Eu teria um problema muito grande, que é relacionado ao seguinte: quando as pessoas abrirem as torneiras, beleza, a pressão está interessante, a água está fluindo, a bomba está ligada. Mas em um momento, um determinado momento, em que todas as torneiras das casas estiverem fechadas e essa bomba ligada, o que vai acontecer? Eu vou ter ali uma pressurização excessiva da tubulação e quebrar os equipamentos das casas, tá certo? A priori, é esse o pensamento. Nós sabemos que existem reservatórios nas casas também, mas vamos dizer assim, ao pé da letra, não necessitaria desses reservatórios nas casas, se o sistema de abastecimento fosse de qualidade. Se o sistema de abastecimento fosse constante, contínuo e com a pressão estabilizada, eu não precisaria do meu reservatório. Mas o problema é que a pressão varia ao longo do dia, a pressão da rua, né, da CAGES. Ela varia ao longo do dia, às vezes a água falta, e aí se eu não tiver um reservatório na minha casa, eu vou ficar à mercê da CAGES. Vai ter hora que eu vou abrir a torneira, não vai ter água. E vai ter hora que eu vou abrir a torneira e vai dar aquele esguicho de tanta pressão e vai me molhar todinho. Entendeu? Professor, Então, eu tenho uma dúvida aqui sobre essa distribuição. O que acontece aqui, uma situação que eu até perguntei ao meu outro professor na outra faculdade que eu estava, que é em relação a essa questão da caixa d'água se posicionar num lugar mais alto, né? certo. E aqui ela funciona dessa forma. Eu moro na mesma rua onde tem a caixa de distribuição, né? O E você fica reservatório sem da água. cidade. Não, e às vezes a água volta. Às vezes, como que funciona? Que tipo, a caixa d'água fica aqui à minha frente, é gigantesca, e às vezes se eu deixar a mangueira dentro do tanque aqui, a água começa a voltar. Até o registro A água liga da e rua, volta a né? água. A água Isso. da Como que rua. funciona isso? Pronto, então tá faltando água. Você disse que não, mas tá faltando água, né? Porque Tá se faltando, você, se inclusive você não tiver voltando. cuidado, Inclusive, se você se eu não tiver deixar. cuidado, tá acontecendo até uma coisa pior. Que além de faltar água, você tá tirando sua água e mandando para outra pessoa, entendeu? Ué, Então, o que que tá acontecendo aí? Sua casa, ela tá aqui, ó. É bem específica aí, viu, essa pergunta? Sua casa é essa verdinha bonitinha aqui, ó. Pense. Um cara que sabe desenhar, né? Com mouse. Sua casa está bem aqui. E a casa de um monte de gente está aqui embaixo, ó. Certo? O que que acontece? A água, ela é
ela está aqui dentro da tubulação. Imagine a água, certo? A água ela está nessa tubulação, como eu acabei de frisar, por gravidade, não é isso? Então imagina que toda essa rua aqui de baixo, todas as casas aqui de baixo estão consumindo água. Como realmente estão? Geralmente em que horário? No horário em que estão fazendo comida, em que estão tomando banho, etc. O que vai acontecer com o fluxo de água nessa tubulação que passa perto da sua casa? A água vai estar com uma velocidade muito grande descendo para abastecer todas as casas que estão na parte mais baixa, correto? Porque a tendência dessa água que está na tubulação é ir para o lugar mais baixo. A água sempre vai procurar o lugar mais baixo para ficar. É a gravidade, né? É uma lei. É uma lei que não passa pelo judiciário brasileiro, então ela é fixa, tá bom? Então, ela passou por aqui, ela está querendo ir para baixo. Enquanto tiver vazios aqui, ou seja, enquanto as pessoas estiverem com as torneiras abertas aqui embaixo, a água vai querer descer e ir para lá. Então, se sua mangueira está interligada com a rede de água, aqui perto da sua casa vai estar ocorrendo algumas subpressões. E aí, o que vai acontecer? Se a rede que passa na rua da sua casa tem uma pressão, está passando água lá, mas tem uma pressão que ela é um pouquinho menor do que a atmosférica, ou seja, um pouquinho menor, ela é negativa, a água que estiver na sua casa, com torneira aberta, tipo, dentro de uma caixa d'água, dentro de um tanque, alguma coisa assim, ela vai ser sugada. Por quê? Mais uma vez, a água, a pressão, né, em condutos forçados, sempre a água vai tender a ir do local onde tem maior pressão para o lugar onde tem menor pressão. E se a rede que está na frente da sua casa, por algum momento, devido a essa configuração de diferença de nível, né, entre a sua casa e as outras casas que estão abaixo no bairro, se por algum motivo essa rede ficar com um pouquinho de pressão negativa, porque a água está querendo ir lá para baixo, né? Tem vazios lá embaixo, o pessoal está abrindo torneira e ela está indo para lá. A água vai querer sair da sua casa e ir para a rede de volta, entendeu? Agora, quando essa água conseguir abastecer as demandas aqui de baixo e a tubulação começar a ficar preenchida novamente, aí a pressão da tubulação começa a ficar novamente positiva. Aí a água volta a entrar na sua casa, entendeu? Certo, entendi. Deu para entender? Qualquer coisa a gente discute muito mais aí ao longo da disciplina e você vai entender, tá bom? Certo, entendi. Obrigado aí pela explicação. Mais ou menos isso aí que está acontecendo. Realmente é você fechar a torneira. Você fechando a torneira, você fecha vamos dizer assim, a ligação entre a sua casa e a rede, entendeu? Então, pessoal, ó, aqui faltou falar só de dois, né? Que no caso aqui, ó, tá vermelho de novo. Nós temos aqui captação, ó, aqui estação de tratamento, aqui transporte, no reservatório reservação, isso ainda da concessionária, e em toda essa parte aqui, ó, é a distribuição, que são as tubulações que estão no meio da rua enterrada, tá certo? Então, toda rua que você passa tem tubulação de água embaixo, toda, tá bom? E aqui dentro, pessoal, ó, aqui dentro dessa casa, dentro dessa residência aqui, é o consumo, tá certo? Então a água passa por todo esse processo de infraestrutura para chegar aqui. Como é que é em Juazeiro? Pô, em Juazeiro, a captação ela não é num rio, ela é feita em poço profundo. Essa bomba que aqui nessa ilustração está aqui em cima, ó, num poço profundo, a bomba ela fica lá embaixo. Tipo, se aqui é um poço profundo, a bomba está bem aqui, ó. E eu vou explicar por que ela fica lá embaixo. Por que as bombas submersas são mais eficientes, tá bom? Não hoje que já está acabando. Mas eu vou explicar para vocês direitinho essas questões aqui, tá bom? Então, só voltando aqui, ó, para concluir o nosso contexto de hoje, nós temos o seguinte: captação, tratamento, transporte, reservação, distribuição
e consumo. Ok? Que são exatamente esses elementos aqui, ó. Tá certo? Captação, tratamento, transporte, reservação, distribuição e consumo, tá bom? Depois eu vou falar um pouco sobre esse negócio dos poços, tá bom? Na próxima aula. Beleza, pessoal? Beleza, Gabriel, pode deixar. Deixa eu ver aqui. Meu vizinho fez um gato na água. Vixe, como é que você sabe? Esse gato não foi muito bem feito, não. Os canos estouram de noite. Ih, Maria. Beleza, Joel, pode deixar. Deixa eu ver. Esqueci de responder alguém, pessoal? Acho que não, né? Pronto. É bom essas discussões, vocês tirando dúvidas, eu fico muito mais satisfeito, sabe? Porque a gente realmente está aplicando aquele conhecimento que a gente está vendo aqui com situações em que vocês estão vendo na vida real, né? Na vida de vocês, nos comentários, etc. Tá bom? Então, ótimo. Bom, gente, então é isso. Quando for na próxima aula, a gente fala sobre a questão dos poços profundos, tá bom? Que aí é uma discussão sobre legislação, se que você, quando vai cavar um poço profundo, você precisa pedir uma autorização, tem que ter um estudo hidrológico, porque a cavação de um poço pode secar o poço de outra pessoa e por aí vai, tá certo? Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se não, uma boa noite e até a próxima aula, tá? Ó, hoje, hoje nós não conseguimos falar sobre o ciclo hidrológico, né? Que é um assunto dessa aula, mas que pelas discussões a gente não conseguiu ver tudo hoje. Mas ótimo, tem que andar no tempo certo para o aprendizado ser melhor. Mas tem uma atividade, eu vou mudar a data de entrega dela para a próxima quarta-feira, então, que é depois das aulas, tá bom? Que é sobre o ciclo hidrológico, que é para a gente discutir aqui a questão de nossa responsabilidade entre a captação da água, utilização dela e a devolução dessa água para o meio ambiente, tá certo? Então, vamos fazer um estudo sobre esse negócio da hidrologia. Eu vou botar essa atividade lá para quarta-feira para vocês entregarem, tá bom? E aí a gente discute na segunda-feira sobre ela. Eu vou só dar uma olhada, pessoal, eu confirmo no grupo se nesse sábado tem ou não aula, tá bom? Eu confirmo para vocês. Um abraço para vocês, uma boa noite e em té, viu? Eu vou colocar a presença, estou vendo aqui os nomes, tá bom, gente? Valeu, um abraço.